Então, gente, o assunto é os cuidados prestados ao recém-nascido, tá? Esses cuidados prestados ao recém-nascido, eles são divididos em 2 tipos de cuidados. Nós vamos ver os 2 tipos de cuidados. Por que é 2, professor? Porque um deles vocês vão prestar quando a criança nascer, ainda lá na sala de parto, tá? Os outros cuidados, vocês vão fazer esses outros cuidados quando ele estiver lá na ala A, né? Junto com a mãe. A mãe já teve um menino, aí é o que a gente chama de alojamento conjunto. Eu vou explicar para vocês, tá? Então, é dividido em 2 tipos. Vamos ver como eles são. Então, os cuidados prestados ao RN é o recém-nascido, viu? São divididos em 2. Cuidados imediatos, que começa com I, e cuidados mediatos, né? Que não tem um I. Qual a diferença? O imediato é o que é feito agora, imediatamente depois que ele nasce. Então, os cuidados imediatos são aqueles prestados logo após o nascimento, ainda na sala de parto. Esses cuidados, gente, aliás, os 2 são muito importantes, tá? Não recentemente, mas, por exemplo, na época que eu me formei, era diferente os cuidados imediatos prestados. Já teve uma alteração, né? Eu sou formada em 2010. Fez 10 anos, então. Eu me formei em 2010, né? Então, está com 10 anos de formada, era outra forma que a gente fazia. Então, hoje em dia já é um pouco diferente, tá? Então, a gente vai ver como é que são feitos esses cuidados. Vocês vão fazer esses cuidados. O estágio, vocês vão ter estágio dessa disciplina, só que o estágio dessa disciplina vai ser na ala A, tá? Lá com as mulheres que ganharam nem fica com os meninos. No estágio específico dessa disciplina, vocês vão fazer os cuidados mediatos, são esses aqui, que são aqueles realizados no berçário, só que a gente sabe que o hospital regional não tem berçário. O berçário, gente, é aquele que normalmente a gente vê em filmes, que fica tipo um quarto cheio de berço, cheio de menina, aí tem um espelho que as pessoas ficam olhando de fora, né? No regional não tem esses berçários. Na verdade, esses berçários, pelo menos no Brasil, ele está não deixando de existir, porque eles ainda têm que ter, porque existem algumas situações em que a criança não pode ficar com a mãe, que a gente chama de alojamento conjunto. O que é o alojamento conjunto? É aqueles que vocês, quem já foi para o estágio, viu lá na ala A. É quando fica a mãe e o bercinho da criança junto da mãe, tá? A gente chama de alojamento conjunto, mas a forma que fazem, por exemplo, aqui no regional, não é a forma correta do alojamento conjunto. O alojamento conjunto, ele passou a existir, né? Porque como é que hoje as pessoas veem esse tipo de atendimento da mulher que ganhou o neném e do filho dela? Vê como assim, porque quando ela fica lá com a criança e ainda fica, né, muitas vezes ainda fica uma acompanhante, então essa acompanhante, até mesmo a mãe, ela toma de conta da criança, né? Então é uma forma até do profissional não ter tanto trabalho, tá? Só que esse pensamento está completamente equivocado, porque o alojamento conjunto, ele foi criado não para diminuir o serviço do profissional, tá? Ele foi criado para quê? Para a mãe ficar o mais próximo possível do seu filho. E o profissional aproveitar esse momento para fazer ações educativas, que é basicamente o que a gente vai ver em cuidados mediatos, tá bom? Mas, inicialmente, nós vamos ver os cuidados imediatos, que são aqueles prestados logo após o nascimento, ainda na sala de parto, tá? Eu não sei como é que está o regional hoje, mas até onde eu sei, porque nós temos agora o centro de parto normal do regional, eu não sei se já está funcionando,
Então, se estiver funcionando, provavelmente, na época que vocês forem estagiar, provavelmente vocês devem ir para lá. E aí é outra realidade que não tem nem como eu descrever para vocês, porque eu não conheço ainda, tá? Mas se vocês forem estagiar ainda na sala de parto que tem disponível, ela fica junto do centro cirúrgico, tá? Então, quando vocês forem para o estágio de centro cirúrgico, vocês vão também fazer concomitantemente esses cuidados imediatos, tá? Com o recém-nascido. Que você pode fazer, por exemplo, de um recém-nascido, nascido de parto normal ou cesáreo, são os mesmos tipos de cuidados, tá bom? Então, no conteúdo passado, a gente viu os cuidados que a gente tem, né? As fases, os processos que ocorrem durante o parto, né, e do puerpério, e os cuidados de enfermagem. Só que agora não tem nada, agora é só a parte infantil, não é mais a parte materna, tá bom? Essa disciplina ela é chamada materno-infantil e não saúde da criança, da mãe e da criança, né, da mulher e da criança. Por quê? Porque materno-infantil, ela é mais focada só para a questão reprodutiva da mulher e a questão do parto e puerpério e do recém-nascido. E o recém-nascido, qual é a diferença? O recém-nascido, gente, ele é classificado como aquela criança do 0 até 28 dias de nascido. Então, materno-infantil, ele só trata, a parte infantil só trata da parte de neonatologia, que é uma parte da pediatria que cuida do recém-nascido. E quem é o recém-nascido? É aquela criança de 0 até 28 dias de nascido. Quando é que vocês vão ver realmente a parte de saúde da criança? No próximo módulo, que vocês vão ver a disciplina de pediatria, tá bom? Aí sim, vocês vão ver toda a parte de saúde da criança, tá? Então, essa disciplina vocês só vão ver a parte de neonatologia e só mais especificamente esses cuidados, porque até quando vocês forem ver pediatria, vocês vão ver também um pouco de recém-nascido, né? Em relação a essa disciplina, só os cuidados mesmo com a criança logo quando ela nasce, tá? Então, os estágios vai depender muito de como é que vai estar funcionando o regional. Então, o que eu vou dar de vocês de exemplo é o que eu tenho de experiência do regional, mas se tiver essa sala, se começar a funcionar esse centro de parto, até eu vou estagiar lá agora, né? Porque eu já concluí minha especialização de obstetrícia, só estava faltando os estágios. E aí foi quando começou a pandemia e foi suspenso todos os estágios. Então, também só estou esperando eles liberarem. É capaz até que na época que vocês estiverem estagiando, eu também esteja lá no regional, porque eu vou começar a estagiar também. E aí até o pessoal da especialização estava até vendo para a gente esperar inaugurar esse centro de parto normal daqui de Picos, porque fica mais próximo da realidade que nós obstetras podemos trabalhar. Então, se for o centro obstétrico, vocês vão aprender com a experiência mesmo, né? Agora, se ainda for o normal, eu vou dar aqui alguns exemplos de como é que funciona lá. Então, a gente vai ver os cuidados imediatos prestados ao recém-nascido, né? Vamos começar primeiro por aqueles, né? Lembre, começou com I, imediatos é aqueles prestados ainda na sala de parto. Gente, só um minutinho aqui, vou pedir silêncio para o povo daqui de casa, que é sem compreensão. Deus grita ali. Então, gente, esses cuidados imediatos, né? Começado com I. Começou com I, significa dizer que é o que é feito, nasceu o menino, você faz, né? Aquele que é feito logo quando ele nasce, na sala de parto. Quais são os objetivos? É auxiliar o bebê a fazer a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. Por quê, gente? É completamente diferente a vida que ele tinha lá dentro do útero
e a vida que ele vai ter aqui fora. Então, por exemplo, lá dentro do útero, ele não precisava ficar respirando, ele não respirava, ele não se alimentava sozinho. Tudo que ele precisava de nutrientes, de oxigênio, ele recebia de forma passiva pelo cordão umbilical. Lá dentro do útero era super quentinho. Dentro do útero tinha uma zoadinha que parece zoadinha do mar, que inclusive a gente até ensina para acalmar a criança, a gente colocar essa zoada, né? Porque acalma. Lá era escuro, lá era quente, então é completamente diferente do ambiente aqui de fora. Então, na hora que a criança nasce, que ela vai mudar, né, desses dois para esse outro mundo, então ele precisa de uma adaptação. Então, por isso que é muito importante esses primeiros cuidados. Assegurar também a manutenção de sua vida extrauterina, então ter certeza que ela está com todos os seus sinais vitais funcionando, né? Estabilizar a permeabilidade das vias aéreas superiores, né? Que é um dos principais passos em relação aos cuidados prestados ao recém-nascido. Logo, quando ele nasce, é você garantir que ele está respirando. Na verdade, é a coisa mais... Aliás, são duas coisas muito importantes que se faz logo quando a criança nasce, que a gente se preocupa muito. É com a questão da temperatura, né? Porque a gente tem que aquecer a criança, inclusive, principalmente quando é recém-nascido ou quando é prematuro. Muitos prematuros, eles chegam a óbito justamente por causa da temperatura, porque eles estão acostumados com a temperatura muito alta, é quente, morno, e aí quando vem para o ambiente, normalmente a sala de parto é ligada ao ar-condicionado, tem que desligar na hora que a criança nasce, né? Tem que colocar no berço aquecido, tem que envolver ele de imediato em campos estéreis. Então, tudo isso a gente vai ver. Por quê? Porque o frio pode causar danos para ele. Então, a primeira coisa que a gente se preocupa em relação a manter a vida dessa criança é aquecer. E depois, não sendo menos importante, tão importante quanto, é manter as vias aéreas funcionando, ou seja, ele tem que respirar. Por isso que é importante o choro. Então, uma criança, quando ela nasce, ela tem aquele choro forte, é excelente, né? Porque quanto mais ela chora, mais ela limpa o sistema respiratório. Aqui, ó, outro objetivo é manter a temperatura corporal da criança em 36,5 a 37, que é o valor normal da temperatura do recém-nascido. Vocês devem ter aprendido em fundamentos que os sinais vitais, eles se alteram de acordo com a faixa etária. Então, recém-nascido, criança, adolescente, adulto, idoso, tem sinais vitais diferentes, tanto temperatura, como respiração, como pulso, como pressão arterial, são diferentes em cada faixa etária, né? Então, por exemplo, no recém-nascido, comparando com o adulto, a temperatura é um pouco mais elevada, a respiração também é mais elevada, o pulso é mais elevado, a única diferença é a pressão. A pressão arterial do recém-nascido ela é mais baixa, tá? Em comparação com a do adulto. Então, tem essa variedade. A temperatura normal do recém-nascido é de 36,5 a 37. E você tem que manter essa temperatura da criança. Para isso, o ambiente tem que estar, no mínimo, 23 a 26 graus, que é a temperatura adequada, que você, colocando a criança no berço aquecido, você consegue manter ela nessa temperatura aqui, viu? E outro cuidado é prevenir infecções. Então, esses são os objetivos básicos quando você presta cuidados com o recém-nascido logo quando ele nasce. Qualquer dúvida, vão perguntando aí, viu? Então, quando vocês... Que assim, eu vou considerar que vocês vão estagiar dentro do centro cirúrgico. Então, lá dentro do centro cirúrgico, vocês não entram com sua roupa que você veio da rua. Na verdade,
essa medida deveria servir para tudo. Se você trabalha no hospital, o correto não era você ir trabalhar com a roupa que você sai de sua casa. O correto era você ir com uma roupa normal, como você vai para o centro cirúrgico para a UTI. Chegando lá, você troca pela sua roupa de trabalhar e quando for embora, veste aquela roupa que você veio. É a forma mais adequada para você evitar contaminação, tanto de você levar a contaminação para dentro do hospital, como você pegar a contaminação do hospital e levar para, por exemplo, para a sua casa, né? Então, mas infelizmente essa norma só funciona mesmo no centro cirúrgico na UTI. Então, na UTI, na centro cirúrgico, vocês vão com a roupa específica do centro cirúrgico, que vocês vão encontrar lá. Normalmente, a norma agora que tem que ser esterilizadas também. Então, o professor do centro cirúrgico, que vai levar vocês para o centro cirúrgico, tem que pegar todas as roupas. Essas roupas, acho que a ENI disponibiliza para vocês utilizarem, tá? E aí, a professora tem que levar um dia antes para o regional para ser esterilizadas. E quando vocês chegarem lá, já tá as roupas esterilizadas. Eles vão te entregar e vocês se trocam. E aí, vocês já entram dentro do centro cirúrgico com essa roupa. Então, gente, não é para vestir por cima da roupa que você está. É para tirar a roupa de vocês e só ficar com a roupa íntima e vestir a roupa do centro cirúrgico. Também aconselho a vocês não levarem nada de muito valor, porque vão ficar tudo lá no vestiário, e aí você sabe que tem de tudo lá, né? Você já entra dentro do centro cirúrgico com a touca, com o propé, né? Com a roupa já toda paramentada e de máscara. Nenhuma região dentro do centro cirúrgico você pode ficar sem máscara. Professora, pois eu vou ver gente lá, vai ver. Mas não é porque vocês estão vendo pessoas dentro do centro cirúrgico sem máscara que está correto. Porque não está, viu? Dentro do centro cirúrgico, vocês devem ter aprendido os tipos de áreas, área crítica, semicrítica e não crítica, né? A área não crítica, você até pode ficar sem máscara, mas as outras duas é máscara o tempo inteiro. E dentro da sala de parto, a sala de parto, ela fica separada assim quando você entra no centro cirúrgico, né? Na hora que você entra no centro cirúrgico, do lado direito é a sala de parto, né? Essa sala de parto, ela só tem uma mesa, né, para parto, e acho que tem 2 bercinhos aquecidos, 2 ou 3 bercinhos aquecidos, porque tem 2 que é guardado assim dentro de um quartinho, porque às vezes tem alguma criança que nasceu e aí tem que ficar lá ainda no oxigênio e tudo, aí precisa ter mais de um bercinho, tá bom? Tem algumas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas aí vocês, normalmente o professor do centro cirúrgico, né, vai dividindo, aí quando tem parto, né, eles normalmente dizem, ó, quem é que vai ficar cuidando da mãe, né, ajudando durante o parto e quem vai prestar os cuidados com o recém-nascido, tá? Eu aconselho você, quando você não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque aí você acaba perdendo passos. Outra coisa, vocês observem muito o que é que os próprios profissionais do centro cirúrgico fazem, porque normalmente você vê muita movimentação, justamente dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros lá dentro, que é basicamente o que vocês vão ficar fazendo, né, na vida profissional de vocês. Então, quando vocês forem prestar os cuidados com o recém-nascido, antes dele nascer, você já tem que estar preparando tudo para recebê-lo, né? Então, quais são os cuidados que você tem que fazer antes dessa criança nascer? Você tem que realizar a anamnese materna, né? Então, isso, gente, eu não sei se depende muito de quem é o professor, né? Mas, normalmente quem faz isso é a enfermeira. Ela vai pegar lá, já tem aquelas fichas, né? Que ela vai anotar tudo, ela vai pedir a caderneta da gestante, que lá tem todas as informações sobre exames, sobre a quantidade de consultas, sobre idade gestacional, essas coisas tudo, né? E aí é uma ficha que ela só vai lendo e anotando, né?
Se não permitirem que vocês preencham, mas fiquem observando, peçam para ver, né, para vocês conhecer essa ficha, porque no futuro pode ser vocês que vão ter que preencher. Essa anamnese, como eu já disse, ela justamente com essa ficha te auxilia. Mas é basicamente você perguntar se teve alguma intercorrência, esse tipo de coisa. Você vai disponibilizar todo o material de atendimento da parturiente do recém-nascido. Normalmente, gente, a sala de parto a gente já deixa preparada. Por exemplo, terminou de uma mulher parir e já prestou os cuidados com o recém-nascido, ela já saiu da sala, porque os dois saem juntos, tá? Então, se não tiver nenhuma, por exemplo, a criança ter que ficar, alguma coisa assim, mas se não tiver nenhum problema, os dois saem juntos. Na hora que sai, gente, já é organizado tanto a mesa de parto, tá? É retirado tudo que for retirado, colocado lençóis limpos, e é preparado já a mesa para a obstetra, tá? Com os materiais necessários. E também os materiais, o bercinho é todo higienizado, os materiais também todo higienizado e já preparados para o recém-nascido, que também eu vou mostrar o que é que tem que estar preparado, viu? E para isso, gente, precisa de uma equipe treinada em reanimação neonatal. Por quê? A gente não quer que nenhum recém-nascido precise ser reanimado, mas ninguém sabe quem é que precisa ou não ser reanimado. Então, todos os profissionais que prestam cuidados com o recém-nascido têm que saber fazer a reanimação neonatal. Aí diz, mas quem faz isso não é o pediatra? Gente, é o pediatra. Inclusive, é exigido que dentro da sala de parto tenha um pediatra de plantão. Mas qual é a nossa realidade de PIT, né? Provavelmente também deve ser a realidade de muitos hospitais. Principalmente quanto menor a cidade, maior a possibilidade de ser assim. No regional de plantão só fica um pediatra. E aí, normalmente, ele fica lá fora, lá na urgência, tá? Na urgência que entra, que normalmente é por onde vocês entram, né? Ele fica lá. Então, é assim, quando você, por exemplo, você fazendo o toque, você percebe que tem mecônio, que é as fezes, você já suspeita que essa criança pode estar em sofrimento fetal, então a gente chama o pediatra. Se tem alguma situação materna que pode ser um risco para essa criança precisar de reanimação, aí a gente já chama, já liga para o pediatra vir. Só que é tipo assim, gente, às vezes é tudo normal, mas quando a criança nasce com problema, então é imprevisto. Aí a gente tem que chamar às pressas, mas só que cada segundo é valioso. Enquanto o pediatra não chega, quem tem que fazer os procedimentos de reanimação é o enfermeiro e o técnico. Sempre fica o enfermeiro e o técnico na sala de parto. Normalmente, de plantão, dentro do centro cirúrgico, fica 2 enfermeiros. Um para a parte da cirurgia geral e um fica só para a sala de parto, tá? E técnicos de enfermagem também, né? Fica um específico para a sala de parto, tá? E os outros para o centro cirúrgico, né? Para as alas cirúrgicas. Então, a equipe tem que ser treinada para isso. Vocês já vão aprender agora a fazer reanimação? Não, gente, não vou dizer que vocês vão aprender, porque mais o básico vocês vão aprender, tá certo? Isso, essa parte de reanimação é como eu já disse, tudo que vocês, hoje em dia, o que é utilizado em praticamente toda instituição, é que antes de você assumir um posto, você entrar na escala de plantão, por exemplo, você tem que ir para a rotina, pegar o que eles chamam de pegar a rotina. O que é isso? Você vai, não é o seu plantão, mas você vai vários dias para pegar a rotina daquele plantão, tá? E
Quando você se sentir seguro, aí você entra para a escala. Existem alguns procedimentos que aí sim você precisa fazer alguns treinamentos, e aí por tudo isso você passa, tá? Mas não é tão complicado assim, não. Vocês sabendo o básico, vocês vão aprender aqui e também nos estágios. Aqui, gente, é a anamnese materna. Como eu já disse, tem uma ficha, só que algumas coisas não tá na ficha que a gente precisa observar e verificar se a mulher se encaixa em algumas, porque tem algumas condições perinatais. O que é perinatal, gente? Perinatal é a fase entre os últimos meses de gravidez, aliás, as últimas semanas de gravidez e o parto, tá? Então, algumas condições que ocorrem nessas últimas semanas da gravidez e durante o parto, algumas condições podem estar associadas a um risco de reanimação neonatal. Por isso que eu disse, quem trabalha com essa parte já tem uma certa experiência e já sabe, por exemplo, chega uma mulher em trabalho de parto ou vai fazer cesárea e você faz o cálculo da idade gestacional e ela já passou de 41 semanas de gestação, então a criança já passou do tempo de nascer. Então, já é um risco. Então, a gente já chama. Então, aqui são algumas situações maternas que podem sugerir a necessidade de reanimação. Não é que vai precisar, mas a gente já fica com algum cuidado. Por exemplo, a mãe ter menos de 16 anos ou mais de 35 anos, se a mãe é diabética, normalmente mães diabéticas, ou que ela já tinha antes, ou que ela desenvolveu durante a gravidez, elas costumam, as crianças costumam nascer muito grandes, que é o que a gente chama de macrosomia fetal. O que é macrosomia fetal? É a criança quando nasce com mais de 4,5 kg. Então, ela é muito giga, que a gente chama, que ela é muito grande para a idade gestacional. E aí, nesses casos, a gente tem que chamar um pediatra, tá? E algumas até que aí a mãe, durante a gravidez, faz tratamento com medicamentos para diminuir, e aí as crianças já nascem com uma certa, como a gente chama? Com abstinência da insulina, porque quando ela estava dentro da barriga da mãe, estava recebendo. E aí, quando sai, como ela funciona direito, a criança que é filha de mãe diabética, ela não nasce diabética, tá, gente? Mas aí tem esses riscos dela nascer com abstinência da insulina, que a mãe tomava. Aí, quando ela nasce, o pâncreas dela funciona normal, mas aí ela não está recebendo aquelas doses elevadas de insulina. E aí acaba ela tendo abstinência. E aí, em alguns casos, pode se tornar grave, viu? A mãe que é hipertensa, uma mãe que não fez pré-natal, porque se ela não fez pré-natal, gente, ela pode ter qualquer coisa ou não ter nada, porque não dá para se saber. Então, a gente já se previne. Pós-maturidade, que foi o que eu disse, a criança passou do tempo de nascer. Então, se a mulher for ganhar neném, já está com 42 semanas ou mais, a criança já passou do tempo de nascer. Então, provavelmente essa criança vai precisar de alguns cuidados a mais. Gestação múltipla, né, que é de gêmeos, trigêmeos. Discrepância entre idade gestacional e peso ao nascer. O que é isso, gente? Por exemplo, a criança nasceu com idade gestacional normal, mas nasceu com muito baixo peso. Então, teve algum problema aí no decorrer dessa gestação que essa criança não estava ganhando peso. Ou o contrário, nasceu com a idade gestacional normal, mas peso muito elevado. Também tem que ser investigado e isso pode causar algum problema. Diminuição da atividade fetal, então a criança estava mexendo um pouco, ela pode entrar de sofrimento fetal, pode até ter tido óbito, então tem que estar mais atento para esses casos. Se a mãe teve sangramento no 2º ou 3º trimestre, lembra como a gente falou, quais são os tipos de intercorrências que ocorrem durante a gestação, que ocorre o sangramento
no segundo e terceiro trimestre, que é descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. E os dois casos, né, tá até aqui, tanto descolamento prematuro de placenta como placenta prévia, são requisitos para ter o pediatra no pé, porque a criança pode precisar de reanimação. Se a mãe faz algum uso de drogas ilícitas, né, principalmente essas drogas que são altamente, que a pessoa adquire uma dependência muito rápida, como cocaína, por exemplo, porque o que é que acontece? Quando essa mãe utiliza essas drogas durante a gestação, essas drogas estão sendo passadas para a criança pela placenta. Então, a criança também está recebendo doses dessa droga. Quando a criança nasce... Tchau, nenê. A girafa. Esqueceu a girafa. Então, gente... esqueci, a menina falou comigo. Gente, vocês lembram o que é que eu estava falando? Alguém lembra? Quando a criança nasce, Michele. Mas do que, especificamente? Esqueci. Meu Deus, sabe, não falou comigo, esqueci. Tá, se eu lembrar, eu vou falando, tá? Das drogas, agora eu lembrei. Aí, quando a criança nasce, ela para de receber essas drogas. É óbvio que ninguém vai ficar dando droga para ela. E aí ela entra com abstinência, do mesmo jeito que a abstinência que acontece, por exemplo, com um adulto que deixa de usar. Da mesma forma, ele também fica com essa abstinência. Aí vocês imaginam, um recém-nascido com abstinência de droga logo ao nascer, né? Normalmente essas crianças, elas são encaminhadas à UTI, elas têm crise convulsivas, é muito triste ver essas situações, viu? Quando tem algum tipo de indício de malformação ou anomalia fetal, por exemplo, a mãe fez alguma ultrassonografia e na ultrassonografia demonstrou que essa criança tinha alguma anomalia, então também algumas vezes precisa. Na presença de polidrâmio, oligodrâmio, né, que eu já expliquei para vocês o que é. O polidrâmio é quando tem muito líquido amniótico e o oligâmio, que é o oligodrâmio também, pode ser chamado assim, é quando tem pouco líquido amniótico. A situação mais grave é quando tem pouco líquido, viu, gente? Que é quando a criança pode entrar em sofrimento fetal. Quando, durante o trabalho de parto, gente, uma das coisas que a gente faz é verificar os batimentos cardíacos da criança, né? Os batimentos cardiofetais. E quando, durante o trabalho de parto, ela não nasceu ainda, mas durante o trabalho de parto, foi verificado os batimentos cardíacos e estão abaixo de 100 batimentos cardíacos, a criança está entrando em sofrimento fetal e ela pode estar entrando em óbito. Inclusive, mais uma vez, os sinais vitais da criança são completamente diferentes de um adulto. O adulto, né, por exemplo, o pulso do adulto, o normal, é de 60 a no máximo 100, né? Já no recém-nascido, 100, ele já está quase morrendo. O normal do recém-nascido é de 120 a 160 batimentos por minuto. Então, uma das coisas que é verificado, lembra até daquela foto que vocês perguntaram, porque está lá no outro slide, aquela foto que tem umas cenas bem reais da mulher parindo, que tem tipo um negócio na barriga dela, que me perguntaram. Um é para ver as contrações uterinas e o outro é para ver justamente os batimentos cardiofetais. Fica o tempo todo verificando os batimentos cardiofetais, tá? E aí, se tiver abaixo de 100, é bradicárdia fetal e o risco é muito grande. Se durante o trabalho de parto precisou usar fórceps ou extração a vácuo, que o fórceps, gente, é aquela pinça enorme que você coloca na cabeça e puxa a criança por via vaginal. E a extração a vácuo também é por via vaginal, mas você como fosse um vácuo realmente que suga a criança. E aí, é um tipo de parto muito difícil e o risco da criança nascer com lesões e tudo mais é muito grande. Se a criança não apresentar a apresentação cefálica, porque habitual
é a apresentação cefálica, ou seja, a cabeça da criança está na pelvis da mãe, né? Ela nasce primeiro com a cabeça. Então, se tiver algum parto normal que não seja apresentação cefálica, por exemplo, apresentação pélvica, também corre o risco, principalmente de lesões, de fraturas no ombro, e aí precisa do pediatra. Trabalho de parto prematuro, né? Se o parto é prematuro, a criança vai nascer prematura e provavelmente essa criança vai ter uma dificuldade em fazer a transição da vida intrauterina para extrauterina. Se tem presença de líquido amniótico meconial, o que é isso, gente? O líquido amniótico é o líquido quando rompe a bolsa, né? Aquele líquido quando sai, né? A gente já falou dele e eu disse para vocês que esse líquido, ele não é para ser da cor de água transparente completamente, porque normalmente quando é assim, pode indicar que é parto prematuro. O ideal, né, o que indica que a criança está realmente no ponto de nascer, é quando o líquido amniótico, ele é branco, mas não é branco igual leite, ele é claro, né? É como se fosse uma água, mas com grumos dentro, né? Meio leitoso, né? Como se você tivesse botado uma água e um pouquinho de leite dentro, só um pouquinho de nada, para não ficar aquela água tão transparente, é mais ou menos assim. Só que a criança, algumas situações, a criança ela faz xixi dentro da barriga, tá? Quando ela tem já o seu sistema urinário já desenvolvido, ela começa a fazer xixi. E é por isso que, gente, o líquido amniótico, por isso que ele não é transparente, tá? Por quê? Porque o líquido amniótico tem, além de água, né? Porque a maior quantidade do líquido amniótico é de água, mas além da água, você encontra o quê? As células da pele da criança que vão morrendo, né? Como a da gente. Urina da criança, porque a criança vai urinando dentro do líquido, vai engolindo a urina. Aí o líquido forma a urina e ela faz urina de novo. Então, e aí, no líquido amniótico tem a urina da criança. Também você encontra o vernix caseoso, que não sei se vocês já viram, uma criança recém-nascida nasce parecendo um sebo, um negócio branco, preguento na criança. Esse vernix caseoso, gente, que é esse parecendo um sebo, a criança só começa a produzir ele quando ela já está perto de nascer, já está ficando madura, né? E serve tanto para proteger, hidratar a pele da criança, proteger contra infecções, como também manter a temperatura do corpo dela, né? Porque inicialmente ela tem essa dificuldade de manter a temperatura. Então, uma das coisas que acontece quando a criança já está no ponto de nascer é produzir esse vernix caseoso, justamente para manter a temperatura. Então, vai saindo no líquido. Por isso que ele não é branco igual água, tá? Transparente igual água. E aí, o que é que acontece? Ela faz isso, mas ela não faz cocô dentro da barriga, tá? Quando ela já está nos últimos dias, nas últimas semanas para nascer, ela começa a acumular algumas secreções no intestino, tá? Que são justamente elas que vão formar as primeiras fezes. As primeiras fezes do recém-nascido a gente chama de mecônio, que é aquelas fezes que parecem um lodo esverdeado, né? Que as crianças eliminam logo quando nascem, né? Uns 2, 3 dias, quando a criança nasce, só vem aquela coisa velha, esverdeada, parecendo um lodo, tá? O nome daquilo ali é mecônio. Aquilo, gente, foi a criança engolindo o líquido amniótico, e aí, como já tinha mais coisas dentro do líquido, foi criando essas substâncias no intestino da criança. Só que ela não pode eliminar dentro do útero, ela ainda dentro do útero. Por quê? Porque esse líquido, as fezes, gente, elas são pastosas, então, por exemplo, como a criança vai respirando, isso pode ir para o pulmão dela, e quando a criança nasce, essas fezes podem grudar lá dentro e não permitir que o ar entre. Então, a criança ela pode ficar asfixiada. Então, é por isso que quando você tem um rompimento da bolsa
E aí a mulher diz, não, sai um líquido esverdeado. Ou quando até faz o toque, dá para você saber se tem líquido meconial. Aí essa criança, quando ela nasce, ela pode ter algum problema respiratório. É por isso que também, né, normalmente ela precisa de fazer a reanimação. Quando tem presença de prolapso de cordão, viu? Que a gente até já viu que é o prolapso de cordão, não é só a criança estar laçada, mas o cordão sair primeiro, antes da cabeça da criança, porque se o cordão sai primeiro e a cabeça sai depois, aí o que é que acontece? A cabeça vai pressionar o cordão, impedindo que a criança respire. Então, nesses casos também pode precisar de reanimação. Outro problema é ruptura prolongada de membranas, ou seja, quando rompe a bolsa, né? Quando rompe a bolsa, a gente diz que assim, o máximo, depois que a mulher rompe a bolsa, ela tem 24 horas para o menino nascer. Mas a gente não vai esperar exatamente 24 horas, porque também vai depender muito do andamento do trabalho de parto. Por exemplo, se ela tiver com 15 horas, 16 horas em trabalho de parto, 15 horas, 16 horas em trabalho de parto, e ela está, por exemplo, com 4 centímetros de dilatação, gente, provavelmente ela não vai ter parto normal. Então, não é para esperar as 24 horas completar, deixar ela sofrendo à toa, com o risco dessa criança ter complicações, né, já é encaminhado para fazer cesariana. Então, a gente diz que quando tem ruptura prolongada, né, mais de 18 horas, a gente, normalmente, essa criança ela pode precisar de algum tipo de reanimação, porque ela ficou muito tempo sem líquido amniótico lá dentro da barriga. Trabalho de parto prolongado, mais de 24 horas de trabalho de parto também não é bom, nem para a criança, nem muito menos para a mãe. Se o segundo estágio do trabalho de parto for prolongado, qual é o segundo estágio, né? Que a gente viu, os estágios são os períodos, são 4. Quais são os períodos, os estágios do trabalho de parto? Dilatação, expulsão, dequitação e período de Greenberg. Então, qual é o segundo? É o de expulsão. Esse período de expulsão, gente, ele dura minutos, tá? Mas se ele passar de 2 horas, é um período de expulsão muito prolongado. Então, também, muitas vezes, pode desencadear a necessidade de reanimação. Eu já tinha falado placenta prévia, que é quando a placenta está instalada muito baixa, e aí corre o risco também para a criança, descolamento prematuro de placenta, quando a placenta descola antes da criança nascer, ela só pode descolar depois. Quando tem macrosomia fetal, como eu já até expliquei para vocês o que é macrosomia fetal, que é quando a criança nasce acima de 4,5 kg, tá? Quando tem sangramento intraparto abundante, ou seja, se ela teve muito sangramento, também é um tipo de indicação que pode necessitar de reanimação neonatal. Gente, que interessante, vocês estão aí e eu pensei que o negócio ia cair e já tem mais de 1 hora e a aula não foi interrompida ainda. Vocês ainda estão aí? Verdade. Será se o Zoom resolveu estender? Michele, Oi. qual é o peso adequado no recém-nascido nascer? A gente vai ver ainda aqui, viu? Mas é assim, o recém-nascido, ele é classificado em PIG, parece PIG pega, né? Mas é PIG, AIG e GIG. O PIG é pequeno para a idade gestacional. É quando ele nasce com menos de 2,5 kg, tá? Aí o AIG é adequado para a idade gestacional. É quando ele nasce com 2,5 kg até 4 quilos. E o GIG é quando nasce com mais de 4 quilos, entendeu? Só que a macrosomia fetal,
é considerada só quando ele tem mais de 4,5 kg. Essa macrosomia fetal aqui, gente, acontece muito quando a mãe é diabética, não tem? Quando ela desenvolve diabetes gestacional, que ela engorda muito. Uma das coisas que a gente desconfia que a gestante está com diabetes gestacional é quando ela começa a engordar muito. Por exemplo, minhas gravidez, como eu engordei muito, o médico era só pedindo todo o tempo eu fazer o teste para ver se eu tinha diabetes. Não tinha nada, era só de morrer de comer mesmo. Mas a gente já desconfia, porque o menino nasce grande demais. E aí você imagina, você tem um parto, principalmente se for um parto normal de um menino enorme. É bem complicado. Então, a criança, gente, ela sofre durante o parto, tá? Então, a criança não é tão... Olha, você acredita que a criança ela sofre até quando ela vai começar a respirar. A criança sente dor quando o ar entra pela primeira vez nos pulmões. Porque a criança, dentro da barriga da mãe, ela não respira igual que a gente está respirando aqui, tá? O pulmão dela, os 2 pulmões dela, dentro da barriga da mãe, é igual um balãozinho seco. Na hora que ela nasce, que ela chora, que a gente diz que o primeiro choro significa dizer a primeira vez que o ar penetrou dentro dos pulmões. E ele entra rasgando. Então, a criança ela sente dor. É um trauma, né? Um nascimento para a criança. Sim. Então, a criança... E aí, imagine, para ela... E vocês viram, a criança, ela ajuda durante o trabalho de parto, tá? Mas... a criança, ela também tem... Gente, a cabeça da criança tem que se encaixar na pelvis da mãe. Não, nasce aquelas crianças com aqueles negócios, a cabeça toda deformada. Aquilo ali é transitório, viu, gente? É fisiológico, a criança não vai ficar com a cabeça daquele jeito. Mas, ó, só para você ter noção, aperta tanto a cabeça da criança que deforma. Os ossos da cabeça da criança, eles são molinhos. E aí, para ela passar no canal de parto, deforma a cabeça dele. Então, a criança, de certa forma, tem um sofrimento. E aí, imagine um menino com mais de 4 quilos. Ei, minha filha, o negócio é difícil. Pois eu não sei o que foi que aconteceu com esses uns, que já está com mais de 1 hora, ainda bem, né, que não caiu. Caiu no... É péssimo ficar botando lá um monte de vídeo. Vamos continuar. Enquanto ele não derrubar, nós vamos aqui. Pronto. Aqui, gente, é o material necessário para o atendimento do recém-nascido, tá? Que é um material básico, que já tem lá disponível, viu? Todos os materiais lá. Então, você vai verificar o funcionamento de todo o material, principalmente os aparelhos. Quais são os principais aparelhos que a gente utiliza para cuidados com o recém-nascido? O berço. Por quê? E o berço funciona, gente, porque o berço ele tem que estar aquecido. Deixa eu mostrar. Ó, aqui é a sala de parto do regional, viu? Não diga que eu tenho essas fotos, porque eu tirei escondida. Aqui é a mesa de parto, viu? Só tem essa. Aí coloca os pés dela bem aqui nesses estribos, tá? Aqui é o foco. Aqui é a cadeirinha que a obstetra fica, bota bem aqui, tá? E tá vendo essa mesa aqui, parecendo uma meia-lua? Aqui a gente já deixou, aqui já tá tudo preparado, ó. Fica o colchão, aí tem esse impermeável, que é um plástico. Vocês estão vendo, gente? Tá dando pra ver a setinha. Tá, gente? Tá sim, dá pra ver. Aí, ó. Tá sim. Então, aí o que acontece? Quando, vamos supor, terminou um parto, você vai tirar todos esses panos aqui sujos, aqui em cima vai estar cheio de pinça e de cor suja também, você vai limpar tudo. O chão não é a gente, é o pessoal da limpeza, mas ela só vem depois que a gente limpa tudo isso aqui, essa parte de cima. Aí veio o pessoal da limpeza, aí a gente vai, troca, bota aqui um lençol, tá? A gente bota aqui o lençol limpo, aí ajeita aqui a cadeira, bota a escadinha no lugar, aí essa mesa aqui a gente também limpa, e é com o mesmo jeito que vocês aprenderam a fazer a limpeza, né? A gente botar o com 70, e aí limpa numa direção só, daquele jeito, do mesmo jeito que a gente limpa a cama. Aí a gente pega esses pacotes, ele já vem pronto da CME, da Central de Material de Esterilização, viu? Que fica dentro do centro cirúrgico.
cada pacote deles que é específico, esse aqui é específico para a parte normal. Na hora de montar, porque vocês também vão para o estágio da CME, e vocês vão montar isso aqui, aí vai dizer o que é que vem em cada pacote. Aqui é o pacote de parto. Então, você coloca um pacote novo de parto, tá? Você coloca uma luva, ou duas, normalmente, assim, quem já trabalha, assim, as pessoas que trabalham no setor já conhecem até o tamanho da luva do médico, né? Então, por exemplo, se já sabe que a obstetra usa 7,5, a gente bota logo duas luvas 7,5. Se você não sabe, você coloca luvas de tamanho diferente, quando chegar a gente pergunta. Isso a gente faz não só no parto normal, mas lá dentro do centro cirúrgico, viu? E aí, aqui vai estar todo o material. Aí, bem aqui nessa mesinha, aí você vai encontrar luva, luva de procedimento, viu? Aqui tem alguns outros materiais. Essa gaveta aqui são as gavetas das medicações, tá? Então, vai ficar uma pessoa circulante aqui, né? Normalmente é o técnico. Aí a obstetra vai pedindo a medicação, se precisar, por exemplo, com anestésico. Aí você prepara e vai entregando para ela. Então, aqui dentro dessa gaveta, gente, tem todos os tipos de medicamentos que a gente utiliza. Aí aqui é algodão, álcool, tem PVPI, tem esparadrapo, essas coisas, tá? Essa parte aqui é o mais, em relação aos cuidados da mãe, tá? Da parturiente. Aí, esse lado aqui é do recém-nascido. Então, esse balão aqui de oxigênio é para o recém-nascido. Então, você tem que verificar se esse balão de oxigênio está funcionando. Aqui é o bercinho aquecido. Você tem que ver se ele está funcionando também. Aqui é onde ficam os controles dele. Aqui a balança, ver se a balança também está funcionando. Desse lado aqui fica o aspirador, né? Que em algumas situações a gente tem que aspirar a criança também, a gente vê se está funcionando o aspirador, viu? Mas vamos voltar aqui. Então, vai verificar o funcionamento de todo o material e equipamento, dispondo pela ordem que pode vir a ser utilizado, tá? Em relação ao recém-nascido. A gente coloca já, olha aqui, já tem mais de pertinho, viu, gente? Esse aqui é o que tem dentro no quartinho escondido. Normalmente, quando a criança precisa ficar lá recebendo oxigênio, ele fica aqui nesse berço. Esse aqui é aquele que estava perto da mãe, né? Da mesa lá, né? Aí aqui fica o berço aquecido. Esse negocinho aqui, gente, é para o oxímetro de pulso. Se a criança não estiver respirando direito, a gente coloca o oxímetro de pulso dele, nele para poder verificar. Porque esses berços, gente, é como se fosse um monitor cardíaco. Você consegue monitorar várias coisas com esse bercinho, viu? Isso aqui é a fonte de calor. Você programa aqui qual é a temperatura, gente. A temperatura tem que ficar semelhante à temperatura do corpo da criança, que é de 36 a 37, tá? Às vezes, eu acho muito quente, então eu coloco menos. Porque eu acho, mesmo assim, principalmente se o ambiente não tiver com ar-condicionado ligado, tá? Então, é programado aqui, tudo. Aí, aqui, ó, você encontra alguns materiais que a gente puxa do bercinho, a gente coloca alguns materiais aqui, fica uma mesinha aqui com todos eles. Ó, aqui é o intermediário do aspirador para poder aspirar a criança. Então, a gente já deixa tudo. Ó, aqui embaixo, ó, todos os materiais que você precisa, ó, os intermediários, tanto do oxigênio como do aspirador, a fita métrica para medir a criança. Aqui, ó, aqui de mais de pertinho, que é o foco e tal. Aqui é um monitor multiparâmetro, porque a mãe também pode dar problema durante o trabalho de parto. Aqui são os equipamentos, gente, direcionados para o recém-nascido. Aqui o ambu do recém-nascido, olha a diferença como é. Ele é bem pequenininho, gente, ó. Tem um ambu de adulto, né? Esse aqui é o do recém-nascido. Quando a gente precisar fazer reanimação, a gente pode utilizar ele. Pode acoplar ele no oxigênio e fazer reanimação com ele, tá? Aqui são as sondas. Às vezes você tem até material para fazer traqueostomia na criança. De qualquer forma, se não conseguir, faz.
Aqui são seringas, que é utilizado para administrar a vitamina K. Então, aqui são os materiais que são utilizados, viu? E aqui está a lista dos materiais básicos que vocês têm que ter dentro antes da criança nascer. Isso aqui não é para preparar na hora que o menino nasceu, não. Aqui já é para estar tudo preparado. Por isso que eu disse, se a professora diz, você vai prestar os cuidados com o recém-nascido, você tem que, não importa a mulher que está gritando, que está parindo, eu quero ver. Não, você não vai ver dessa vez. Você vai ver das outras vezes que tiver. Dessa vez, você vai prestar os cuidados com o recém-nascido. Então, você vai lá para o bercinho, vai verificar se está funcionando, se tem todos os materiais, quais são. Se o berço está aquecido, você já deixa ele ligado, tá? Se não souber mexer, pergunte, tá? Não tem nada a gente perguntar. Ninguém nasceu sabendo. Como é que uma coisa que eu nunca nem vi, vou saber mexer? É melhor perguntar do que fazer errado. Vai ver se o suporte de oxigênio também está funcionando e aí você já coloca o catéter, se for necessário. Normalmente, as sondas que a gente utiliza para recém-nascido são as mais fininhas. Naquele lugarzinho aqui, aqui já tem as sondas específicas para crianças, que é uma bem fininha, número 6, 7. Tá lá as sondas de fazer. A fonte de aspiração, que é o aspirador. Por quê? Porque a criança, algumas situações, há necessidade de aspirar, que é tirar o que o povo chama de resto de parto, né? Porque se não aspira a criança, ela não consegue respirar direito, tá? Importante que o aspirador, eu não sei se vocês já viram essa parte de aspirar, né? O aspirador que a gente tem disponível para o recém-nascido é esse portátil, mas que funciona do mesmo jeito. Aí ele fica aqui um intermediário, e aí na ponta do intermediário você coloca a sonda para aspirar, tá bom? Dependendo do professor, dependendo também, porque assim, na última vez que eu fui mesmo, eu me deparei com uma enfermeira que ela não facilitava muito, não. A minha sorte era porque um técnico de enfermagem que estava lá já tinha sido aluno meu. Então, eu consegui fazer tudo, os meus alunos fizeram tudo. Mas, provavelmente, Eni, quando ela bota vocês para o estágio sem cirúrgico, ela bota com uma professora que já trabalha lá dentro. Então, vai facilitar muito para vocês realizarem. Gente, não percam a oportunidade de fazer. Você ver é uma cor, você fazer é outra, é uma experiência única. Então, se a professora permitir, nem que você fica aqui, eu não sei, mas vai me dizendo. E façam, viu? Faça tudo. Pergunte, professor, o que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui, não, é uma tomada. Perguntem tudo para vocês saberem o que é, viu? Porque a gente sabe que não tem como a gente mostrar tudo. E aí vocês têm que saber por que é que tem isso aqui, por que é que tem o que é isso aqui, é uma tomada. A gente pergunta tudo. O que é isso aqui? É um buraco na parede. A gente vai perguntando tudo. Precisa do clamp. O que é clamp, professora? Clamp é isso aqui, gente, ó. É esse prendedor que a gente coloca no umbigo, tá? Para prender o umbigo. Normalmente, a gente já deixa aqui disponível pelo menos uns 2 ou 3 clamps. A gente já deixa aqui uns 2 ou 3 clamps. Por quê? Porque às vezes um não funciona, então para não perder tempo já tem lá um disponível, viu? Que é para prender o umbigo da criança para depois cortar. Luvas esterilizadas, por quê, gente? Os cuidados com recém-nascido, os cuidados com recém-nascido são prestados, são feitos com luvas estéreis, viu? Você pode fazer outros procedimentos, mas a criança, o recém-nascido, quanto mais estéril as coisas você utilizar, melhor. Por quê, gente? Porque a criança, ela não tem nenhum tipo de proteção, ela nasce completamente... Eita, Lucimeira, entra nessa aula, essa hora da aula e já tá ligando essa mulherzinha. A criança, ela não tem defesas, tá? Então, por mais que a gente tome cuidado com as luvas de procedimento, mais aquelas luvas de procedimento, elas não têm nenhum tipo de segurança. Então,
para prestar cuidados com o recém-nascido é com luvas esterilizadas. Então, quem não sabe calçar luvas, calce. Compre na farmácia e treine em casa, antes de ir para o estágio do centro cirúrgico, treine calçando luvas estéreis, né? Eu mesmo já tirei ponto de aluno, porque na hora que eu mandei calçar uma luva estéril, não sabia. Não existe isso, gente. Não sabe, aprenda. Tem que calçar uma luva, tem que saber calçar a luva estéril, sem contaminar ela e não demora também 1 ano, não. Por isso que tem que treinar, viu? A fita antropométrica. O que é a fita antropométrica, gente? É aquela que mede a criança grande. Você precisa de gases e compressas esterilizadas. As gases, é normal. Para que servem essas gases, gente? Porque a gente vai tirar as secreções do rosto da criança, do nariz, da boca, a gente enfia dentro da boca, no olho, com a gases estéreis, porque é mais delicada. E o corpo dela é limpo com as compressas. Essas compressas, gente, ela parece uma fraldinha, que a gente utiliza muito dentro do centro cirúrgico. Os médicos utilizam muito durante as cirurgias, tipo assim, para estancar sangue, limpar, né? Vai cortando, aí vai sangrando, eles limpam com as compressas. Vocês vão aprender isso, quando for lá, vocês vão dobrar compressas, vocês nunca mais vão esquecer o que é uma compressa. Então, a compressa a gente utiliza para limpar o resto do corpo da criança. Precisa de vitamina K, e aí eu vou dizer para que serve. Precisa de uma pomada de eritromicina ou de tetraciclina. Se não tiver, a gente utiliza o nitrato de prata, e eu vou depois, vocês vão entender por quê. Precisa da pulseirinha de identificação, que é essa daqui, ó, essa pulseirinha, e aí eu vou dizer o que é que vocês têm que escrever nessa pulseirinha, tá? As roupas do recém-nascido, que normalmente quem traz essas roupas é a mãe. Então, na hora que ela entra dentro do centro cirúrgico, é assim, o maqueiro vem com ela, né? Aí vem na primeira porta do centro cirúrgico, aí a gente recebe ela lá, e aí já vem com o prontuário dela, que ela vem lá, ou vem da urgência, ou vem da lá, e aí ela vem, e aí você já pergunta, cadê a roupinha? Porque se não tiver, gente, a gente tem que acionar como é que chama? Eu esqueci o nome das coisas. Serviço social? Isso, serviço social. Assistente social, tem que chamar assistente social, né, para ela providenciar, tá certo? E aí a primeira coisa que a gente faz, gente, porque assim, às vezes, já teve dias de ter 3 cesarianas ao mesmo tempo. 3. Então, você pode trocar as roupas. Então, na hora que a mãe chega, que lhe entrega a roupa, você pega aquelas fitinhas que a gente prega, as fitinhas, ou até mesmo um pedaço de esparadrapo, e coloca o nome completo da mãe e cola na sacolinha que tem a roupa da criança, viu? Pra gente não trocar. Então, lembre de fazer isso logo na hora que ela chega. As folhas de registro, a gente vai ver, porque quando a criança nasce, a gente tem que fazer declaração de nascido vivo, a gente tem que fazer o relatório de enfermagem, a gente tem que assinar o relatório do livro de parto, que eu vou mostrar para vocês, viu? Vai verificar se a balança está funcionando. E lembrando, sempre de um parto para outro, todos esses materiais têm que ser limpos, desinfetados com álcool. Então, o que não é estéril, o que não for descartado, tem que ser higienizado. Por exemplo, você tem que limpar a balança com álcool, você tem que limpar a fita que você mede a criança com álcool, entendeu? Então, tudo que você não vai descartar, você tem que higienizar depois para receber a próxima criança. E um campo esterilizado. O campo, gente, é um lençol. Tem que ser estéril. Por quê, gente? Porque, como eu já disse, vai entrar em contato com a criança. Normalmente, a gente deixa 2 campos. Por quê? O primeiro é o que você vai receber a criança. Você vai calçar a luva estéril. E aí vai pegar o campo e vai colocar assim nos seus braços. E aí coloca. No regional,
já foi proibido que aluno não pode fazer mais isso, tá? Então, é um procedimento que vocês estão livres de fazer, porque o medo é muito grande. Já pensou se eu derrubo um menino? Ah, Maria, não nem pensar nisso. Mas isso não pode mais ser feito, tá? No regional, eles não deixam estagiário nenhum receber a criança. Agora, depois que ele está no berço, aí vocês podem fazer os procedimentos, tá bom? Então, quem recebe a criança, tem que estar de luva estéril e com um campo. Aí o médico coloca a criança nos seus braços, aí você tem que envolver essa criança para aquecer. Inclusive, esse campo, gente, a gente até deixa ele, antes da criança nascer, a gente deixa ele em cima do bercinho, para ele esquentando também, tá? E para manter ainda mais a criança quentinha. E aí, às vezes, suja muito, porque vem cheio de secreção, resto de sangue e tudo. Aí, às vezes, a gente troca o campo depois, né? Para a criança não ir tão sujinha. Então, esses são os materiais básicos, viu? Como eu já disse, vocês chegando lá, vocês perguntem tudo. O que é isso? Para que serve aquilo? Eu não estou entendendo isso. Pergunta para que serve tudo. Ó, isso bem... Até disso aqui, gente. Eu tenho foto disso aqui. Agora que eu estou lembrando. Sabe o que é isso aqui? É uma lista de medicamentos que você tem que tomar ainda mais cuidados ao administrar, porque ele pode causar problemas mais sérios, né? Daí tem um monte de... Para que serve e tudo. Eu posso até depois caçar e mandar para vocês. Que eu tenho isso aí. Essa mesinha aqui é a mesinha que você encontra toda a parte de fichas, né, que você preenche, tá? Ó, aqui dentro tem 2 central. Lembrando, quando a criança for nascer, tem que desligar a central, porque fica muito frio e a criança tem que estar no ambiente quente, tá bom? Quando ela nasce. Aqui eu já mostrei para vocês que são os bercinhos aquecidos. Infelizmente, nem sempre, só se eles consertaram, né? Mas nem sempre esse berço aqui ele está funcionando. Então, aí, quando ele não está funcionando, gente, ele fica apitando. Na hora que a temperatura altera, que você programa, que a temperatura altera, ele fica apitando. Tá vendo isso bem aqui, gente? Isso aqui é uma cola. É uma cola, uma pesca. E o que é isso? Isso é o que vocês vão aprender, que é a escala de Apgar. E só que vocês não vão precisar dessa pesca, porque vocês vão aprender toda essa escala aqui e vocês vão entender por quê. Aqui eu já mostrei para vocês, que é... Aqui, ó, isso aqui eu não lembro o que é isso aqui. Lá para trás, eu não sei o que era não. Mas aqui a mesinha, aqui fica só os materiais mesmo aqui. Aí desse lado aqui é que tem um quartinho que fica os outros berços. Aqui são os materiais. Lembrando, quando você for colocar a criança para pesar, lembre-se, você tem que limpar isso aqui. E aí a gente coloca essas folhinhas em cima, tá? Para colocar a criança. Para pesar o recém-nascido, eles têm que estar completamente pelados, gente. Aí, ó, olha a distância do bercinho para a balança. Você vai tirar ela de um lugar quente e aqui não vai estar tão quente. Então, é um procedimento rápido, viu, gente? Então, verifique se a balança está funcionando, já deixa ela toda pronta. Chegou a hora de pesar a criança, porque ela tem que estar pelada. Por quê? Porque o peso do recém-nascido não é tão significativo. Então, até a roupa pode fazer diferença. Então, você coloca ela, tira tudo, ela está peladinha, pesa, imediatamente volta para o bercinho. Pronto. Então, isso é basicamente em relação ao material. Em relação à equipe, deixa eu ver que horas são. Não sei nem que hora é, porque agora acabou. Vixe, é 20 para 9. Vamos direto, gente? Melhor, né? Que fica só um vídeo. Fica só um vídeo, aí nós terminamos mais cedo. Porque aí fica só um vídeo, né? Não precisa nem repetir. Não sei o que foi que o Zoom esqueceu de acabar com nossa aula de hoje, né? Mas que bom. Aqui, gente, está falando sobre a equipe, né? A equipe que vai fazer esses cuidados com o recém-nascido. Como eu já disse, é óbvio que a maioria você não vai precisar fazer reanimação, mas a equipe tem que ter
pelo menos um profissional tem que saber fazer a reanimação, tá? Normalmente, gente, os enfermeiros que ficam de plantão na sala de parto, eles sabem fazer reanimação. Tem enfermeiros que sabem fazer ainda melhor do que alguns pediatras, né? Porque já estão tão acostumados Na verdade, a maioria dos enfermeiros tá dentro daquele regional há não sei quantos mil anos, já sabe fazer tudo. Então, para recepcionar o recém-nascido, a equipe deve utilizar todas as precauções padrão, todos os cuidados, que é a higiene correta das mãos. Gente, com o recém-nascido, os cuidados têm que ser ainda mais redobrados. Essa criança, ela nasce praticamente sem defesa. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque o risco de infecção cruzada, de infecção hospitalar com recém-nascido é muito grande e não é bom. Então, uma boa higienização correta das mãos. Para recém-nascido, a gente tem que usar luvas estéreis. Se tivesse, mas não tem avental impermeável, né? Mas a roupa tem que ter uma roupa adequada do centro cirúrgico. Utilizar máscara o tempo todo, gente, dentro da sala de parto. Por favor, não fiquem sem máscara dentro da sala, porque vocês vão ver os próprios profissionais ali no corredor, às vezes até dentro do centro cirúrgico, sem máscara. Não fiquem, gente. Dê o exemplo e saiba que vocês podem estar colocando alguém em risco, tirando a máscara, viu? Com touca, com propé, então todo paramentado. Aqui eu não coloquei, não. Mas, gente, ó, os cuidados que você tem que ter em qualquer tipo de assistência que você for prestar, quando for com recém-nascido, ainda tem que ser mais redobrado. Então, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, jamais unhas é cortada no tronco, não é para utilizar esmalte. Mas, professora, eu vou colocar um esmaltezinho bem clarinho. Gente, não é cor. A cor do esmalte não assusta paciente nenhum. Que doido é esse que está com medo de cor de esmalte escura? Não existe isso. O esmalte não pode ser colocado na unha, nem uma base, nem seja o que for, porque o esmalte ele vai descascando e ali pode ficar alguma sujeira. Você não está higienizando correto sua mão. Por isso também que não pode ter unhas grandes. Não vá de aliança. Então, quem for casado, quem for noivo, não leve aliança quando vocês forem para o centro cirúrgico, pelo menos pelo centro, porque nos outros lugares também tinha que ter esses cuidados, né? Mas pelo menos no centro cirúrgico não vá. Não use nenhum tipo de adorno, nem colar, nem pulseira. O relógio que vocês, se quiserem usar, é dentro do bolso. Relógio, profissional nenhum pode trabalhar com relógio no pulso, ele tem que estar no bolso. Evita de ficar mexendo em celular. Pelo menos higienize o seu celular com álcool antes de entrar dentro do centro cirúrgico, porque eu sei que todos vão querer entrar com celular dentro do centro cirúrgico. Cuidado, não tire foto de nenhum paciente, de nenhum recém-nascido. Inclusive, não tire nem foto de vocês dentro do centro cirúrgico. O regional, eu não sei agora, mas provavelmente deve estar. Ele é muito rigoroso em relação a isso. Eu não tive problema, mas num local onde eu já levei estágio, não é o CEPROS, porque eu não levo aluno do CEPROS para o estágio, mas foi outra professora, estava tirando selfie com os alunos dentro da sala de parto. Não tinha paciente, era só a professora com os alunos, né? E foi chamada a atenção, foi a entrar em contato com a instituição e reclamaram. Então, muito cuidado com isso, gente. Cuidado com postura, cuidado com fotos. Não é lugar que está tirando foto, nem... Tire foto que você tinha lá fora do regional, mas dentro do regional, pelo menos até onde eu fui, era proibido. Viu? Cuidado com isso. Aqui, gente, agora foi que a gente chegou nos cuidados realmente do recém-nascido. São 11 no total. Isso aqui, gente, é o mínimo, tá? É o mínimo que você faz. Normalmente é o mínimo, é o que você faz com todo recém-nascido que tá ok, né? Que tá bem. Você faz todos esses aqui. Precisa ser nessa sequência? Não. Os únicos que precisa ser na sequência é o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Então, o primeiro você tem que fazer ele primeiro, o segundo tem que ser o segundo e o terceiro tem que ser o terceiro, tá?
Os outros, a partir do quarto, você escolhe a sequência que você vai fazer, não vai ter nenhum tipo de alteração, tá bom? Porque a partir do quarto, você só vai fazer a partir do quarto quando a criança já está estabilizada. Se a criança não estiver estabilizada, você ainda vai ficar enganchada aqui nesses 3 primeiros, porque você só passa para os outros cuidados depois que ela está estabilizada, viu? Então, quais seriam? Secar e aquecer o recém-nascido. Nós vamos falar de todos eles, viu? Secar e aquecer o recém-nascido. O segundo, avaliar a vitalidade ao nascer e iniciar a reanimação se necessário. Terceiro, avaliar o apigar no primeiro e no 5º minuto. Não se preocupe com explicar tudo isso aqui. O quarto, realizar o pinçamento. Aí, ó, a partir do quarto, você escolhe a sequência, tá bom? Então, depois que você secou e aqueceu o recém-nascido, que você avaliou a vitalidade dele ao nascer, ou seja, se ele está vivo. E fez reanimação, se realmente ele precisou de fazer reanimação. E fez o apigar, que eu vou explicar o que é esse apigar, no primeiro minuto que ele nasceu e no 5º minuto que ele nasceu. Fez isso, a criança está bem, então você já pode escolher qualquer um desses e fazer. Quais? Realizar o pinçamento e secção do cordão umbilical, fazer a profilaxia da oftalmia neonatal, administrar vitamina K, determinar as medidas antropométricas, identificar o recém-nascido, levar o recém-nascido para ter contato com a mãe e incentivar o aleitamento materno precoce, vestir o recém-nascido e fazer todos os registros necessários. Então, quem for prestar cuidados com o recém-nascido, talvez vocês não vão conseguir fazer esses 3 primeiros, né? O primeiro, eles não deixam vocês fazerem, porque já é protocolo regional, eles não deixam mais nenhum estagiário receber recém-nascido, né? Que é esse primeiro. Dependendo, né? Não, acho que reanimação do vocês não faz não, né? Mas a partir do quarto, gente, a maioria botam para fazer. Então, a partir daqui vocês vão fazer todos. E o apigar, a professora pergunta, pelo menos eu pergunto para o aluno que apigar, qual o número do apigar, pelo menos do 5º minuto ele tem que me dizer. E vocês vão aprender como é que faz, tá bom? Inclusive tem até estudo de caso para vocês aprenderem a fazer, que se a professora do estágio perguntar, você saber, dar lá um de sabido, dizendo que sabe o que é apigar e sabe avaliar. E você vai dizer qual é o apigar daquela criança. Então, são esses os cuidados imediatos prestados ao recém-nascido. Vamos começar pelo primeiro, que é secar e aquecer o recém-nascido, né? Como eu já disse, é um momento muito importante, porque muita gente acha que o que é importante para o recém-nascido é ele respirar. Óbvio que é, porque sem respirar ele não vai morrer. Só que muitas crianças não conseguem respirar, não é por causa do pulmão, é por causa da temperatura. Porque a criança, é assim, gente, nós conseguimos regular a nossa própria temperatura. O nosso corpo, para ele funcionar... Vocês estão escutando, gente? Sim, professora. Pronto, vamos embora lá. Então, nosso corpo regula a nossa temperatura. A gente consegue fazer isso. Nós temos uma região no cérebro chamada centro termorregulador, que toda vez que nosso corpo troca calor com o ambiente, o nosso corpo ele tem que estar dentro uma temperatura em torno de 36 graus. Para tudo estar funcionando direito, tem que estar com 36 graus em média, entendeu? Aí o que acontece? Se o ambiente, né, onde você está muito quente, o que é que pode acontecer? Você vai trocar calor com o ambiente. A tendência é o ambiente querer esquentar você internamente. Para que isso não aconteça, o seu centro termorregulador manda sinais para o seu corpo e você começa a transpirar. Os poros da sua pele abrem e você transpira, por isso que você soa. Aquele líquido é resfriando o seu corpo, para não ficar muito quente. Quando o ambiente está muito frio, fora, está muito congelado, a tendência é o quê? É ele querer resfriar o seu corpo internamente. E não pode. Então, o que é que a gente faz? É mandado sinal e os poros se fecham. Por isso que os pelos ficam todos eriçados.
Porque o poro fecha para quê? Para manter o calor dentro do nosso corpo e a gente não perder. Mas o recém-nascido não consegue fazer isso, tá? Mesmo ele nascendo no tempo certo. E se for prematuro, ainda é pior. Prematuro, gente, um dos principais fatores de risco para prematuro morrer é a temperatura. Não é nem a questão respiratória. Porque se você você entubar um recém-nascido, pode ser de 30 semanas de gestação, 25 semanas de gestação. Se você conseguir entubar ele, você coloca ele no ventilador e pronto, está respirando. O problema maior é a temperatura, tá? Então, mesmo ele nascendo no tempo certo, o recém-nascido ele não consegue fazer isso. Ele demora um pouco para fazer isso. É por isso que a gente tem que aquecer ele. E é por isso que é tão importante nesse momento. Então, quando ele nasce, como eu já disse, depois de estar tudo pronto, a pessoa com a luva estéreo pega um campo estéreo, né, que é um lençol que está estéreo, e vai esperar receber a criança. Na hora que bota, a gente já envolve essa criança nesse campo, que de preferência você deixa ele, antes da criança nascer, você já deixa ele, os dois, porque sempre é bom você ter dois, porque um suja muito rápido, né? Porque a criança, às vezes ele faz cocô. É muito comum a criança, na hora que nasce, fazer cocô, né? Aí suja tudo. Então, a gente é sempre bom deixar dois. E aí eu boto já em cima do bercinho para poder já ficando quente, tá? Aí você já vai secando, ajudando a secar, porque ele nasce molhado. E quando está molhado, fica ainda mais fácil de diminuir a temperatura dele. Então, você faz tudo isso e leva ele para o bercinho aquecido. Esse bercinho ele tem que estar numa temperatura de 36,5 a 37 graus, que é a temperatura do corpo do recém-nascido. Que deve estar aquecido previamente, não é para você ligar o bercinho só quando o menino nasce, não. Ele já tem que estar ligado, por isso que esse cuidado em ajeitar tudo para a hora do nascimento, viu? E aí você vai começar a tirar tudo de sujeira dele, de mucosa, principalmente do rosto. Por isso das gases, que eu falei, as gases estéreis e as compressas estéreis. Eu coloco tudo que for entrar em contato com a criança, eu já coloco no bercinho para esquentar. Então, as compressas e as gases, é bom também que já estejam quentes, mornas, né, do bercinho. E aí você vai pegando essas gases e limpando. A gente bota dentro, enrola o dedo da gente, coloca dentro da boca para tirar restos, secreções, né? Por isso, gente, a unha é cortada no tronco, tá? Sem anel, sem aliança, sem nada. A gente também passa as gases no olho para tirar resto de secreção. Vai limpando, tira de ouvido. Aí com a compressa, aí você limpa a cabeça, porque a região da cabeça, que o cabelinho fica todo molhado, tá molhadinho, também esfria rápido. Então você pega a compressa, tenta secar a cabeça dele, e aí vai secando o resto do corpo dele todo. Outra coisa que é importante, a criança ela tem que ser colocada na posição Trendelenburg. Qual é a posição Trendelenburg, hein, mesmo? Vocês lembram? Qual é a posição Trendelenburg? E se eu disser que vale 1/10, ninguém vai lembrar? 2/10. Eita, 3/10. Ninguém. Meio ponto. Vocês não vão lembrar o que é a posição Trendelenburg. Não pode pesquisar. Ninguém. Vocês estão aí, minha gente? É de bruço? Não é de bruço. Usa um pouco, professora. É o quê? É de ladinho, mulher. Não é de ladinho. Não, é para baixo, professora. E para baixo, dona Odete? Para baixo de quê, mulherzinha? Trendelenburg. Pois diga. Cabeça, pega na cabeça. É para onde? Para onde, Não sei, Odete? professora. Assim, para baixo, na cabeça. Não é não? Dona Odete, tu ganhou meio ponto, dona Odete. Gente, a posição Trendelenburg é os pés mais elevados e a cabeça mais para baixo, viu? Olha, o próprio bercinho, ele já fica nessa posição. A cabeça, inclusive, o que é que acontece? O berço,
ele fica com essa região aqui mais baixa e essa daqui mais alta. Então, o correto é você botar os pés da criança aqui e a cabeça aqui. Só que eles colocam o contrário. Eu ganhei o quê, Michele? Meio ponto, me cobre. Por que a criança tem que ser colocada na posição Trendelenburg? Que é os pés para cima e a cabeça um pouco mais para baixo. Gente, não é completamente virado de cabeça para baixo, não, gente. É sutil, tá? Você só percebe mesmo se tu olhar assim o berço, você vai ver uma leve inclinação. Porque quando tá os pezinhos aqui mais elevados, deixa eu tirar isso, os pezinhos mais elevados e a cabeça um pouco mais baixa, tanto melhora o retorno venoso, que é o sangue dos pés da criança ir em direção ao coração, tá? Como também ajuda na hora da saída das secreções. A criança, gente, lembrando, ela tá dentro da barriga da mãe, num líquido, numa piscina, cheia de água, praticamente. Então, quando ela nasce, o que é que acontece? Se a gente for colocada em um local que tenha água, né, numa piscina, e ficar lá, e se ficar muito tempo, a gente morre afogado. Só que a criança na barriga da mãe, ela não morre afogada porque ela não respira ainda. O sistema respiratório dela não é utilizado ainda como a gente utiliza. Então, dentro da barriga da mãe, gente, ela fica treinando o pulmão. Então, fica entrando água dentro do pulmão, porque se a gente entrar água dentro do pulmão, a gente morre afogado. Como é que a gente sabe que uma pessoa morreu afogada? E não que mataram e jogaram dentro de uma água? Porque na autópsia você vai encontrar líquido no sistema respiratório, ou na traqueia, ou dentro já do pulmão, você vai encontrar líquido. Se você encontrar água, a pessoa morreu afogada. Se você fará autópsia e não encontra água, nem na traqueia, nem no pulmão, é porque mataram a pessoa e jogaram ela dentro da água. Então, a criança dentro da barriga da mãe fica entrando água dentro do pulmão, saindo, entrando, saindo. Só que na hora que ela nasce, ainda tem restos de água lá dentro, tem restos de líquido amniótico lá dentro, que o povo chama de resto de parto, entendeu? Aí o que acontece? Tem que sair, porque se não sair, gente, a criança fica sufocada, né? Não é isso que a criança fica com resto de parto? Fica chiando, fica roxa, arroxeada. Por quê? Porque tá cheio de líquido no pulmão. Então, você deixando ela na posição Trendelenburg facilita a saída das secreções, viu? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz quando a criança nasce. A segunda coisa, que é a mais importante, é você avaliar a vitalidade ao nascer. O que é isso, gente? Você vai avaliar se a criança está viva ou não. Se essa criança consegue sobreviver sozinha, sem a ajuda de aparelho, sem nada, ou não. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai perguntar a ela? Você não vai perguntar a ela. Você tem que avaliar a criança. E como é feita essa avaliação? Foi isso que eu disse que mudou. Da época que eu me formei para hoje, mudou, viu? Na minha época não era desse jeito. Hoje é bem mais... Você encontra o passo a passo com mais facilidade, né? Então, a necessidade de reanimação depende da avaliação rápida de 3 situações referentes à vitalidade do concepto. Concepto, gente, é o recém-nascido, viu? O que é o concepto? É o produto da concepção. O que é a concepção? É a fertilização, é a mesma coisa que fertilização. Então, qual é o produto da fertilização, da concepção? É o recém-nascido, por isso que a gente chama ele de concepto, tá? Também pode ser chamado dessa forma. Então, gente, como é que a gente avalia a vitalidade do recém-nascido? Como é que a gente avalia a necessidade de reanimação desse recém-nascido? Isso, a diferença é se ele consegue respirar sozinho ou se ele não consegue respirar sozinho. Então, essa segunda parte é isso. Se ele conseguir respirar sozinho, ele está com boa vitalidade. Se ele não está conseguindo respirar, aí é feito vários procedimentos. Se ele mesmo assim não conseguir, aí a gente parte para a reanimação. E aí a gente vai ver o que é feito, tá? Então, a primeira coisa que ele está lá no bercinho, que você já está secando ele,
ao mesmo tempo você já está verificando a vitalidade. E como é que você verifica, gente? Olhando essas 3 situações. A primeira, você avalia na hora que a mulher, a parturiente, entra na sala de parto. Lembra da anamnese, que você colhe as informações. Lembra que eu disse para vocês que é importantíssimo vocês saberem calcular a idade gestacional. Por quê? Porque na hora que a mulher entra na sala de parto, que ela está em trabalho de parto, você vai perguntar da DUM, a data da última menstruação dela, e vai fazer o cálculo da idade gestacional. Ou seja, naquela hora, naquele dia que ela está em trabalho de parto, ela está com quantas semanas de gestação? Isso, gente, é determinante para saber, é um dos pré-requisitos para você saber se a criança vai ou não precisar de reanimação. E como é que eu vou saber? Lembra da classificação do parto? Um parto prematuro, quando é que ocorre e pode estudar que vai cair na prova, vou dizer logo, que é assim da nossa terceira prova, viu? Classificação dos partos, do parto quanto à idade gestacional. O que é um parto prematuro? É um parto que ele acontece entre 22 semanas de gestação até 36 semanas de gestação e 6 dias. O que é um parto a termo? O que é algo a termo? Que nasceu no tempo certo. É um parto que aconteceu no tempo certo. Ele acontece com 37 semanas de gestação completa até 41 semanas de gestação e 6 dias. Porque com 42 semanas de gestação já é parto prolongado. Já é um parto que já está passando o tempo de nascer. Então, gente, a primeira situação que a gente avalia é isso aqui. Por isso que é importante a anamnese e saber calcular. E eu acredito que a professora que leva vocês, que eu sei quem é e não vou dizer, que leva vocês, ela pede para você calcular a idade gestacional. Então, pode treinar em casa, viu? Então, tem que saber se a gestação é a termo, tá? A outra coisa, a criança nasceu, ela está respirando. Como é que eu sei, professora, que ela está respirando? Se ela está chorando. O melhor sinal que indica que uma criança está respirando é o choro. É um choro muito baixinho, que você quase nem escuta, que dá de vez em quando, né? Ela dá um gritinho de vez em quando, não é um choro bom. Choro bom é aquele que o menino se esguela, fica com a boca aberta todo o tempo chorando. Quanto mais ele chora, mais forte, mais alto, significa dizer que ele está respirando bem. Outra coisa que você olha é o tônus muscular. O que é tônus, gente? É a contração. Tônus muscular é se a criança está se contraindo ou não. A criança, quando ela nasce, ela fica nas primeiras horas, assim, até umas 12 horas, dependendo da criança, ela sempre gosta de ficar na posição fetal. Qual é a posição fetal, gente? Toda enroladinha. Então, ela fica com os braços fletidos, a perna fletida. Então, quando ela nasce também desse jeito. Tem criança que o tônus, que a contração é tão forte que até para você vestir a roupa, elas dão trabalho. Porque você puxa a perna, ela puxa de volta. Você puxa a perna, esticando a perna para vestir a roupinha e ela puxa de volta. Isso significa dizer que está com ótimo tônus, tá? Quando ela nasce e ela está toda molinha, não é bom, porque o tônus está ruim. Então, são essas 3 situações que você vai avaliar na hora que ela nasce. Lembrando que a gestação a termo você avalia antes, óbvio, né? E aí você verifica se ela está respirando e verifica o tônus. Aí, antigamente, né, porque pelo menos na minha época, também era verificada a presença de mecônio no líquido amniótico. Hoje em dia não é mais parâmetro. Gente, esse tipo de avaliação aqui é o que é utilizado pela Associação Brasileira de Pediatria, viu? Então, essas recomendações é o que devem ser seguidas por qualquer instituição, pública ou privada, viu? Então, é essa que está valendo agora, já há um tempo já que mudou assim, tá? Porque antes a gente ficava... a gente avaliava a necessidade de reanimação
se a criança tivesse feito cocô dentro da barriga, né? Que é o mecônio, que até eu falei para você, se o líquido amniótico tem mecônio. Hoje em dia, não é mais parâmetro, tá? Então, por exemplo, gosta muito de cair em prova de concurso, quem quiser fazer aí na época que tiver, e fizer para essa área, eles sempre gostam de colocar como uma das coisas que é utilizada para avaliar a necessidade de reanimação, inclusive pode até ser utilizada na prova de vocês também. Um dos parâmetros que é utilizado para verificar a necessidade de reanimação neonatal é a presença de mecônio no líquido amniótico. Isso é falso, porque não é. A presença de líquido amniótico já não é mais um parâmetro utilizado para verificar a necessidade de reanimação do recém-nascido. Você utiliza só esses 3 parâmetros: gestação a termo, respirando ou chorando, o tônus muscular está bom. Aí nós vamos para as respostas. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de fluxograma, que lá na frente eu vou mostrar para vocês. Que, inclusive, ó, isso aqui... Oxe, vocês vão ter uma disciplina chamada administração de enfermagem. Vocês vão entender melhor o que é isso. Mas isso aqui é um fluxograma. O que é um fluxograma, gente? É um fluxo que você segue. É onde você tem, normalmente são quadrados ou são círculos, que tem o que você deve observar, e aí é como se você tivesse 2 caminhos. Sempre tem o caminho do sim e o caminho do não. Se você seguir o caminho do sim, aí vai ter o que você deve fazer. Isso é um fluxograma. Isso facilita muito o trabalho da enfermagem. Existem vários tipos de fluxograma que é utilizado na enfermagem, que são protocolos que são padronizados. Inclusive, esse fluxograma, gente, no regional, ele tem colado perto do bercinho do recém-nascido, né? Porque se algum profissional tiver alguma dúvida, segue esse fluxograma, tá? Então, é um fluxograma que você utiliza. Então, por exemplo, nasceu. Quando ele nasce, o que é que você vai ver? Vai ver se a gestação é a termo, respiram chorando, se o tônus muscular está em flexão. O que é o tônus muscular em flexão? Se ele está todo se contraindo. Se a resposta for sim, tu passa para esse quadradinho. Se a resposta for não, passa para esse outro. Aí você vai lendo, né, cada quadradinho desse vai dizendo para onde é que você tem que seguir. Mas a gente volta já nele, porque a gente tem que ver as outras partes, viu? Vamos voltar aqui só para vocês entenderem. Então, gente, vocês nasceu, faz essas 3 perguntas. Se a resposta for sim, que é aquele fluxograma lá. Se a resposta for sim, quais são as respostas sim? Você fez o cálculo da idade gestacional e essa criança nasceu com idade gestacional entre 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. Se nasceu dessa forma, ela nasceu a termo, então é sim. Se ela está chorando forte, se ela está respirando, se ela está rosada, que é outro indício que a criança está chorando ou que ela está respirando, se a resposta também for sim. E se ela estiver contraindo, né? Tá durinha, você mexe na perna, se estica a perna dela, a perna volta. Você estica o braço, ela segura, né? Fica durinha, não fica mole. Então, se tudo for sim, aí o que é que você precisa fazer? Você não precisa fazer nada em relação à reanimação. Por quê? Porque o recém-nascido está com boa vitalidade. Ou seja, essa criança, esse recém-nascido, consegue se adaptar sozinha, sem precisar de ajuda de aparelho, nem de medicamento. Ele consegue se adaptar à vida extrauterina. Então, ele está com boa vitalidade. Não necessita de manobras de reanimação. Agora, se você faz essas mesmas perguntas e a resposta é não, vamos supor, gente, você fez a pergunta primeiro, gestação a termo, deu sim, mas as outras for não, você tem que seguir ao não. Ela só é considerada com boa vitalidade se todas derem sim. Se 2, por exemplo, der não, ela não pode, e uma der o sim, ela não pode ser considerada com boa vitalidade. A gente considera ela como a resposta sendo não.
E a resposta sendo não, o que é que você vai fazer? Vai aspirar as vias aéreas e, se necessário, começar as manobras de reanimação. Antigamente, gente, o que era preconizado? Toda e qualquer criança que nascesse, a gente aspirava. Eu vou já mostrar para vocês o que é o aspirar. Mas é você pegar a sonda, liga no aspirador e fica colocando no nariz e na boca da criança para tirar os restos de parto, né, que o povo chama. Isso fazia em toda criança. O protocolo agora não é mais fazer isso. A gente só aspira se você fizer essas perguntas e for não. Se ela tiver com boa vitalidade, você não aspira nenhuma criança. Isso é o protocolo, tá certo? Isso está certo, gente? Isso foi estudado, isso foi feito teste para eles determinarem esse protocolo, é porque eles sabem o que estão fazendo. Agora, quer minha opinião? Por exemplo, se fosse um filho meu, se eu tivesse outro filho, a primeira coisa que eu ia dizer para o pediatra é: pode aspirar. Porque vocês vão presenciar, quando você estiver lá na ala A, vocês vão presenciar muita criança que já saíram lá da sala de parto, que está junto da mãe, toda roxa e fungando. Tem crianças que passam 2, 3 dias fungando, botando secreção, tá? Eles dizem, os pediatras, que isso é bom, porque está auxiliando a criança a ter, a produzir o próprio refluxo, a respirar direito, né? Então, por isso que eles não aspiram sem necessidade. Só que, para mim, gente, é um sofrimento desnecessário. Não precisa aspirar demais, se a criança não precisar. Mas tirar pelo menos o excesso é necessário. Vocês vão ver, depois dos estágios, vocês me digam se vocês presenciaram, porque a maioria dos meus alunos fala que viram crianças precisar voltar para o centro cirúrgico para ser aspirada. Porque não foi aspirada quando nasceu, porque seguiram um protocolo, e a gente tem que seguir o protocolo mesmo, só que quando chegou lá, a criança não conseguia eliminar as secreções e começam a ficar roxa e é obrigado a voltar para o centro cirúrgico, né? Então, infelizmente, isso acontece. A gente tem que... Eu sei que os estudos são muito importantes, os protocolos a gente tem que seguir, mas a gente também tem que ver a realidade. Não precisa estar aspirando a criança demais. Mas tiramento do excesso tem que ser, eu acredito que tem que ser tirado, né? Mas não é o protocolo, viu? Só aspira se as respostas foram não. Aí você aspira, né? E, por exemplo, a criança não está chorando forte, né? Não está chorando forte. Então a resposta é não. Então você aspira e verifica se ela precisa de manobras de reanimação. Como é que você vai saber se ela precisa de reanimação? Porque depois que você aspirar, você vai verificar a frequência cardíaca dela e a respiração. Esses são os 2 parâmetros que a gente vai ficar avaliando o tempo todo para saber se ela precisa ou não de reanimação. Qual é a frequência cardíaca normal do recém-nascido? É 120 batimentos por minuto a 160. Mas em relação à avaliação da vitalidade, a gente utiliza o parâmetro mínimo de 100 batimentos por minuto. Então, aí como é que você vai ficar sabendo? Vai ficar medindo? Não, porque lembra do berço aquecido? O berço aquecido, gente, ele é como se fosse aqueles aparelhos monitor cardíaco, do mesmo jeito, só que é do recém-nascido. Você coloca os eletrodozinhos na perna da criança, né? Tem lá como se fosse com velcro, também depende da marca, né? E aí fica vendo todos os batimentos, fica analisando lá no aparelho mesmo, lá no próprio bercinho, se ele estiver funcionando, né? Você fica vendo os batimentos, né? Se os batimentos, depois que você aspirou, se os batimentos eles estão acima de 100 batimentos por minuto e ele está respirando bem, como é que você sabe a respiração? Aí a respiração, gente, é pelo choro e pela cor da pele dele, tá? Mas a cor da pele, ela não é tão eficiente
Por quê? Porque se o ambiente estiver frio, porque a gente diz assim, se a criança ela estiver rosada, ela está respirando bem. Se ela tiver cianótica, que é roxinha, né? Ela não está respirando bem. Só que é o seguinte, gente, às vezes ela está chorando forte e está roxinha. E aí, qual é o problema? É a temperatura, não é a respiração. Ela está roxinha porque está com frio. Por isso que a cor da pele não é tão utilizada para a gente analisar a respiração. A gente utiliza mais como parâmetro o choro, tá? Então, tudo a gente vai fazendo e vai olhando essas duas coisas. Frequência respiratória e frequência cardíaca. A frequência cardíaca tem que estar acima de 100 batimentos por minuto para estar bem. E a respiração, a criança tem que estar chorando regularmente, tá bom? Então, lembrando, nasceu, você olha os 3 parâmetros. Se sim, está com boa vitalidade. Quais são os 3 parâmetros? Gestação a termo, respirando ou chorando, tônus muscular adequado. Se sim, todos foram sim, está com boa vitalidade, não precisa de reanimação, não precisa de aspirar, você já passa para os próximos cuidados que a gente depois vai ver. Se a resposta for não, a primeira coisa que você faz é aspirar. E aí eu vou mostrar depois como é que faz essa aspiração. Aspira a criança. Aspirou, aí você vai avaliar se precisa ou não reanimar a criança. Como é que você sabe se com essa aspiração ela ficou boa ou não? Aí você não olha mais esses 3 parâmetros. Agora, de agora em diante, você vai olhar esses outros 2. Frequência cardíaca e respiratória, até o final. Você não olha mais para aqueles 3. Aqueles 3, gente, é só no início, tá? Frequência cardíaca, como é que eu sei que está boa? Tem que estar acima de 100 batimentos por minuto. Como é que eu vou medir? Com o aparelho que você vai colocar na criança. E o bercinho aquecido vai dar o valor, tá? E a respiração é pelo choro, tá bom? Se tiver com frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto e respirando normal, aí ela está com boa vitalidade e já passa para os outros cuidados. Se não tiver, aí a gente vai ver o que faz na próxima aula.